do narco. Nós estivemos na rua ali andando. A gente veio ali. Vamos começar. Bom, nós estamos tendo a honra de receber aqui duas grandes amigas da minha irmã Joyce, que é a Carmen e a Ana Paula. Vocês querem se apresentar aqui para o pessoal? Olha, muito tempo que eu quero ajudar esse grupo, mas não sei o que acontecia e não consegui. E no sábado, a Joyce, muito minha amiga, de 25 anos, que formamos um grupo de meditação. E eu ficamos, tanto a Ana Paula como eu, muito amiga da Joyce, muito amiga mesmo. E sábado à noite ela festejou o aniversário dela aqui em Belo Horizonte. Ela mora em Rio de Janeiro. E não vá que eu sento do lado as únicas duas cadeiras que ficavam vagas, e sento do lado do Geraldinho e do João Pedro. Então, aí, logicamente, que estamos aqui por isso. E a Carmen é argentina, mas mora aqui há 40 anos, 40 né? anos. Muito bem. É mineira. Mineira. Não falo uai, mas falo trem, Fala trem. Mas já, daqui a pouco, falo uai também. Adoro Belo Horizonte, amo de paixão, amo as pessoas também. Já morei em vários lugares, mas sempre volto para Belo Horizonte. Muito bem. Que legal. E a Ana Paula? Ana Paula? Que legal. Como a Carmen disse, né, há mais tempo a gente estava procurando, querendo chegar aqui, a gente, de uma maneira ou outra, não conseguíamos, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Tá bem. Para nós é um prazer imenso recebê-las. E já podem fazer parte da família aí, Saber Amar. Já. Tá bom? Obrigada, querida. Bom, gente, não tem mais ninguém de primeira vez, né? Você? Boa noite a todos, meu nome é Leonardo, eu sou marido da Daniela e eu estou achando bem bacana de estar aqui. Ela que vai me conduzindo à sabedoria espírita, e cada dia que passa eu me encanto mais. Estou precisando estudar bem, confesso. Todo mundo aqui Mas me sinto bem à vontade de estar aqui. Obrigado. Obrigado. Mas você já esteve na casa de Chico, né? Por isso Já, eu te já. reconheci. Isso. Então, Mas aqui é a primeira vez. Tá bom. João Pedro vai fazer a nossa oração e a gente vai fazer a reunião de hoje, que vai ser um pouco comemorativa. A gente vai não dar sequência ao estudo que a gente estava fazendo até semana passada, porque a data merece, né? Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Príncipe da Paz, a luz do mundo, o nosso Salvador, o nosso Pastor, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Aqui, Jesus, mais uma vez, entregando ao Teu coração todo o nosso amor, rogando a Tua paz aqui em nosso meio, pedindo para que o Senhor direcione os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, para que todos nós aqui estejamos sintonizados no verdadeiro bem. Nesta noite de comemoração, em que nós carinhosamente nos lembramos da desencarnação do nosso amado codificador Allan Kardec, todos nós aqui, ajoelhados espiritualmente, só podemos agradecer pela vinda desse missionário maravilhoso, cujo trabalho nos ajuda tanto na conscientização das leis de Deus. Nós aqui só podemos, com todo o coração, agradecer pela nossa amada doutrina espírita cristã, em cuja glória todos nós temos encontrado afeto, consolo, esperança, paz, fé, tudo aquilo de que todos nós precisamos para seguir em frente aqui na Terra, lidando
com as rearticulações no espaço e no tempo, lidando com as dores, com os desafios que são comuns da vida de todo mundo aqui na Terra. Nós só podemos deixar o nosso muito, muito obrigado e dizer que nós todos aqui amamos muito o nosso codificador. Jesus Cristo amado, sob o amparo da Tua luz, Mestre, nós entregamos aqui o nosso coração ao serviço do bem, hoje e sempre, querendo, Jesus, servir-te, querendo conscientizar mais de tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco, sempre, sem esperar nada em troca do mundo. Mais uma vez, Mestre, antes de nós iniciarmos, nós pedimos por nós mesmos e por todas as pessoas que sofrem, sempre reconhecendo que são Teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, então, hoje é 31 de março, portanto, 157 anos atrás, o nosso querido codificador da doutrina dos Espíritos retornava à pátria espiritual. Né? Então, é um momento de comemoração, porque nós somos adeptos de uma doutrina que sabe que a morte é só uma passagem, né? Não é o fim da vida, ao contrário, é só um fim de ciclo que vai naturalmente iniciar-se em outra etapa no mundo espiritual. E a própria vida de Allan Kardec prova isso, né? Então a gente pensou de fazer essa homenagem a ele, lembrando também as datas seguintes, que não são acaso, né? Por exemplo, amanhã, dia 1º de abril, nós temos 2 datas comemorativas, que é a fundação da Sociedade Espírita de Paris e também o aniversário do nosso mentor aqui, que é o nosso querido Martins Peralva. 1º de abril de 1918, ele nascia no interior do estado do Sergipe, em Buquim, filho de pai espanhol e mãe sergipana, mas veio morar aqui em Belo Horizonte e se tornar um dos grandes amigos de Chico Xavier a partir de 1947. Né? Desencarnou em 2008, portanto já há algum tempo. Para mim foi mesmo que um pai espiritual, que eu conheci em 1981. E depois nós temos o dia 2 de abril. 2 de abril, o nascimento de Chico Xavier. Se ele estivesse entre nós, ele que nascera aqui perto em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, se tivesse entre nós, na carne, naturalmente que faria 116 anos, né? 116 anos. E há uma curiosidade até muito interessante, que a gente sabe que o Chico é a reencarnação de Kardec, né? E Kardec desencarnou no dia 31 de março, em Paris, mas não foi enterrado logo a seguir, não é? Ele foi enterrado no dia 2 de abril, no cemitério de Montmartre, lá em Paris. E a 2 de abril, também a viúva de Kardec inaugura a primeira livraria espírita do mundo. Quer dizer, Chico vai escolher nascer justamente nesse dia, né? 2 de abril, não é coincidência. Primeiro que a ligação dele com Kardec. Segundo, a própria ligação dele com o livro espírita. Exato. Porque dia 2 de abril, em Paris, em 1869, justamente 2 dias depois que Kardec havia desencarnado, foi fundada a primeira livraria espírita do mundo. Não existia até então, não é? Os livros que Kardec escreveu eram vendidos em livrarias comuns. E esse dia é muito importante para todos nós. Nós temos, por exemplo, de um dos escritos de Kardec, da Revista Espírita, de setembro de 1858, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Não é mais possível a dúvida referente à divindade, à existência da alma
sua individualidade e sua imortalidade. Então a gente pode dizer que Kardec foi aquele espírito escolhido, mas um pouquinho mais tarde eu vou falar como, para descerrar de uma vez por todas na face da Terra a compreensão de que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui transitoriamente como se estivéssemos num campo probatório, né? numa escola mesmo, num curso de espiritualidade, num curso de resistência, num curso também de reajuste, tendo em vista que todos nós somos seres ainda muito falíveis e habitando um mundo de transitoriedade, um mundo de expiações e de provas. Temos muito a corrigir e, por isso, a gente precisa muitas encarnações para essa correção. O legado de Kardec ilumina as nossas consciências, né? Ele se dedicou, ele vai ter contato com o fenômeno espírita já àquela época, uma idade avançada, né? A época que Kardec viveu na França, vejam bem, sabem qual era a expectativa de vida do francês na época que ele viveu? 37 anos. Olha só, a média do francês, Ele viveu bastante. na época que Kardec viveu, entre Lyon e Paris, vivia apenas 37 anos. Então nós todos aqui seríamos, à exceção da Júlia, e de você também, né? E lá atrás os dois, super idosos, na época de Kardec. Veja como que a sociedade evolui, né? A Alemanha, que era, na época, o país mais avançado tecnologicamente, a expectativa de vida era 37 anos e meio. E a França, 37 anos. Veja só. Então, Kardec viveu muito, gente. Ele viveu 65 anos. Viveu bastante. Para a época, né? Veja que ele teve aí toda uma proteção muito grande para que ele pudesse trabalhar. E ele só vai ter contato com os fenômenos espirituais depois dos 50 anos. Então ele já estava, para a época, idoso, quando ele vai pesquisar o fenômeno da mediunidade. E aí ele trabalha 15 anos, sem parar, exaustivamente. Ao longo desses 15 anos, ele publica 33 livros, sendo que nós consideramos 5 desses livros como os principais, né? A base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que é a base filosófica, publicado em 18 de abril de 1857, foi o primeiro. Foi a sequência, o Livro dos Médiuns, que é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, sobre o modus operandi da mediunidade, né? 2 anos depois, o Livro dos Médiuns. Depois, a parte moral e ética do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhecendo em Jesus de Nazaré o nosso guia e modelo. Então, o Espiritismo é cristão, é uma doutrina cristã, não tem como dissociar o Espiritismo do cristianismo. Ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Depois, o Céu e o Inferno, que são as consequências dos nossos atos. Ele entrevista vários tipos de espíritos, né? Bons, médios, ruins, muito bons. E aí, como eles vivem no mundo espiritual. E, por último, um ano antes de desencarnar, publicou em 6 de janeiro de 1868 a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que fecha o que nós chamamos de Pentateuco Espírita, né? Os 5 principais livros do Espiritismo. Além disso, publicou 12 anos seguidos da Revista Espírita, que ele fazia semanalmente,
e com vários artigos, entrevistas e alguns livros subsidiários, alguns livros menores. Então vejam bem, nós podemos então dizer que ele em 15 anos trabalhou exaustivamente, teve que abandonar, ele era professor, mestre, dirigia uma escola em Paris, tinha sido aluno de Pestalozzi na Suíça, na cidade de Verdun, foi um dos principais alunos de Pestalozzi, né? Ele, numa época de muita divisão religiosa na Europa, ele, assim como o mestre dele, que foi Pestalozzi, se preocupou com a questão da união da ciência, da filosofia e da religião, e isso foi um traço característico da vida dele, e ele consegue, só na madureza, trabalhar com isso, né? Antes de ter contato com os fenômenos espíritas, ele foi um grande educador, um grande mestre, frequentava as altas rodas da cultura parisiense, né? Todos os sábados nós sabemos que ele frequentava os saraus de George Sand, saraus litero-musicais, e nos quais ele tinha contato com todos os grandes compositores do século XIX, os grandes artistas também, poetas, os grandes filósofos, os grandes pintores, artistas plásticos. Então ele teve uma vida muito rica, né? Mas a partir de 54 anos ele se dedica integralmente ao espiritismo. É talvez um dos primeiros homens a ser sustentado pela mulher nessa época, né? Porque ele para de trabalhar e a dona Amélie Boudet não, ela continua trabalhando, ela era de uma família que tinha recurso, era filha de juiz, então ela sustenta também, nós devemos muito à figura dela, porque foi com muita ela financia a obra, né? persistência dela que ela financiou os livros dele, né? Veja só que interessante. Então, nós devemos muito a ele, mas a obra dele não terminou por ali, né? Um dos ditos dele nos estudos, que está na questão 661 do Livro dos Espíritos: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que palavras. Né? Então não adianta você falar belas preces, fazer belas alocuções e palestras se os seus atos não correspondem àquilo que você fala, não é? Então ele já tinha essa noção e foi muito importante todo o trabalho dele. Aqui um Livro dos Espíritos, em homenagem a nossa amiga aí, está em espanhol. E na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? E os espíritos superiores vão responder a ele: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Então, o Espiritismo não vem destruir nenhuma outra religião, ele não tem esse propósito de se opor a qualquer outra escola religiosa, né? Mas ele vem desmascarar o materialismo, né? Que é, de fato, talvez uma das grandes chagas, como aqui os Espíritos falaram com ele, uma das grandes chagas da humanidade. Trabalhou muito, exaustivamente, principalmente nos últimos anos. Ocorreu um detalhe interessante que é bom contar, que ele próprio conta, né, nas cartas, que ele já estava cansado, trabalhando 18, 19 horas por dia, porque naquela época era tudo carta, manual. E ele teve muito sucesso em vida, interessante isso, muitos centros espíritas foram abertos em Paris, na França inteira, no interior da França. Ele viajou muito no interior da França, também na Bélgica. Ele vai à Bélgica
Ele volta também à sua cidade natal, que ele é nascido em Lyon, próximo ali da Suíça. Ele também vai à Suíça e se corresponde com todo mundo europeu, também com os Estados Unidos da América do Norte, onde os fenômenos aconteciam muito, principalmente depois das irmãs Fox, não é? E também se corresponde com o Brasil. Tem uma carta dele para um espírita iniciante aqui da Bahia, não é? E recebe carta e se corresponde com a Bahia. Enfim, é através dessa correspondência riquíssima que ele vai também compondo a Revista Espírita, publicando os fascículos, mas ele mantém na casa dele um arquivo gigantesco do qual nós só pudemos salvar talvez menos da metade, não é? Eu vou contar daqui a pouco por quê, em que ele recebia cartas de perguntas de pessoas comuns, né? Pessoas que tinham algum contato com o espiritismo através da Revista Espírita, na Europa inteira, escreviam para ele perguntando, contando seus casos, contando casos de mediunidade e tal, e ele esclarecia. Esse acervo, gente, é riquíssimo. Antes da Segunda Guerra Mundial, Chico Xavier era amigo em São Paulo de um espírita que era de uma família muito rica, que é o Dr. Canuto de Abreu. E ele pede ao Dr. Canuto de Abreu que vá à França antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, que ele tinha a intuição de que os nazistas iriam invadir a França, iriam tomar Paris e iriam queimar toda a obra de Allan Kardec. Né? Então, o Dr. Canuto faz isso na década de 1930, sai de São Paulo, naquela época não tinha avião, né? Era aquela viagem longa de navio e tudo, vai a Paris e consegue trazer para o Brasil 750 caixas de manuscritos de Allan Kardec. Né? E aí, eu não vou contar, é muita coisa, né? O fio da meada dessas 750 caixas. Felizmente, hoje nós temos acesso a todo esse material, porque a Fundação Espírita André Luiz de Guarulhos, em São Paulo, ligada ao Grupo Boa Nova, através do pesquisador Paulo Henrique Figueiredo, eles fizeram uma comissão de cerca de 50 pessoas para traduzir do francês original de Kardec para o português, também escanear todo esse material e transformar esse material em livros. Então tem muita coisa que está sendo revelado só agora, mostrando o trabalho hercúleo de Kardec, não é? Porque ele classificava tudo por assuntos, estava tudo perfeitamente classificado, e tem nesse material também revelações dos espíritos sobre as vidas anteriores dele. Né? E aí que a gente vai... É por isso, inclusive, que a gente o conhece com o nome de Allan Kardec. O nome dele não era esse. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaillon. Né? Então, ele era francês, nascido em Lyon, mas soube pelos espíritos que um século antes de Cristo, na época do imperador Júlio César, ele era um sacerdote druida na Bretanha, ali aquela região no oeste da França, né? Noroeste da França. Ele era um sacerdote druida, de nome Allan Kardec. No final da vida, ele já estava bastante cansado, e aí o Espírito da Verdade, que coordenava a tarefa dele, através de vários guias espirituais, em determinado momento, manda uma mensagem para ele, muito interessante, que ele diz o seguinte: é preciso que apresses a publicação do teu último livro. Se fosse possível ficares aí na terra por 2 séculos, daí não sairíeis. Veja bem. Mas como isto é contra a lei natural,
é necessário que termines o trabalho que estás a fazer o mais rápido possível para retornar para aqui o quanto antes, para que aqui no mundo espiritual te prepares para a próxima etapa de tua tarefa, que continuará a seguir. Veja bem, se fosse qualquer um de nós recebendo essa mensagem, a gente não ia terminar o livro nunca. Vou estender que essa tarefa É preciso que você termine o livro logo para você partir para o mundo espiritual? Não. Vamos fazer a hora aqui com esse livro, né, Beto? Tirando foto. Exatamente, na verdade, bem devagar. Mas Kardec, ele quase se matou de trabalhar, gente, para publicar o último livro, que é a Gênese. E, de fato, menos de um ano depois, ele desencarna, né, em Paris. E, Paulinho, as obras póstumas são... Foi publicado póstumamente, de artigos que ele havia deixado, né? Não são desse acervo, não, né? Não, porque ele foi publicado logo a seguir. Já estava pronto. Já estava praticamente pronto, né? Quem publicou foi Pierre Gaëtan Lemarie, reunindo artigos que Kardec já tinha classificado para compor um livro. Inclusive, muito bom você tratar disso, porque neste livro ele escreve sobre a minha volta. Tem um artigo dele que ele escreve Minha Volta. Tem mesmo. Aí ele revela essa conversa que eu acabei de dizer e outras, e ele fala, partindo do pressuposto que quando a gente desencarna, tem um período de transição no mundo espiritual e ainda um outro período de transição para me preparar para voltar à vida terrestre, eu suponho que estarei de volta à carne no mais tardar no final deste século XIX ou no início do século XX. Né? E aí que Chico Xavier nasce dia 2 de abril de 1910, né? Logo depois do início do século XX. Esse livro é maravilhoso. Aqui de um trecho da Revista Espírita de fevereiro de 1867, ele diz: o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Né? É por isso que ele escolhe aquela frase famosa que ficou como perene, né? no frontispício da obra espírita. Fé verdadeira só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é por isso que ele era um defensor do livre pensamento, né? Não aceitava dogma, né? Ah, não pode. Ah, é assim. Por que é assim? Ah, porque tem que ser assim. Não, isso é dogma. Ah, porque isso é mistério. Não existe mistério. O mistério é só o desconhecido. E nós, como seres humanos livres pensantes, vamos, através da ciência, através da pesquisa, descobrir as leis de Deus que estão no universo. Né? E como Ian Hus defendeu o livre exame da Bíblia, né? Como Ian Hus, uma das encarnações dele, no século XV, entre o século XIV e o século XV, foi justamente como reformador da Ian Hus em Praga. E uma encarnação que ele sofre muito, que ele vai ser queimado pela Igreja Católica. Né? Ele morre em 1415, queimado numa fogueira na cidade de Constança. Hoje, Constança pertence à Alemanha, mas naquela época pertencia à Suíça. Né? E nós vamos ver que a grande inspiração dele é sempre o Cristo. Né? Outro dizer dele: não somos responsáveis só pelo mal que fazemos, também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Né? A omissão do bem também é uma responsabilidade. E essa aqui que é a cara do cristianismo espírita, né? Que ele se baseia em Jesus. O critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. Que é um dos
A lei áurea. É a lei áurea do cristianismo, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E por isso que no Espiritismo, embora a gente reverencie Kardec, Chico Xavier como grandes professores, mas no Espiritismo só tem um mestre, que é Jesus. Jesus de Nazaré, não é? Na pergunta, eu sempre esqueço o número. 625. 625, João Pedro nunca esquece, né? Essa pergunta toda semana. O Kardec pergunta se havia alguém, não é, Modelo e guia. que nós poderíamos ter como modelo e guia. Os Espíritos respondem: Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso modelo e o nosso guia. Então, por conseguinte, ele vai pegar toda a parte moral do cristianismo, que são os ditos de Jesus, e estudá-los, transmitindo para nós a noção de que é a nossa base moral, a nossa base ética. E, por conseguinte, ele apresenta no final, no seu último livro, definitivamente o Espiritismo como consolador prometido pelo Cristo. No livro Sementeira de Paz, recebido por Chico Xavier, lá na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, Neio Lúcio vai escrever: Jesus, através do Evangelho, há de ser a força positiva que nos oriente à marcha, ou então permaneceremos à mercê da perturbação e da inutilidade por vastíssimos séculos de vida neutra ou francamente improdutiva. Então, é uma afirmativa assim, bem categórica, né? Então, enquanto é tempo, a gente precisa aproveitar isso. Aqui, como vocês já sabem que hoje é 31 de março e a data da desencarnação de Chico Xavier, de Allan Kardec, desculpe, em 1869. Nesse livro que nós publicamos em 1992, Chico Xavier, Mandato de Amor, nós trouxemos, estava perdida essa mensagem que o Chico recebeu no dia 31 de março, só que no ano de 1945, aqui na União Espírita Mineira, em Belo Horizonte. E fala exatamente sobre a desencarnação de Allan Kardec. Eu vou ler aqui. E esgotara-se o cálice das dores, não mais o rumo incerto em noite imensa. E o semeador do bem, da paz, da crença, volta ao plano dos grandes semeadores. À distância da carne escura e densa, vê descerrar-se um mundo de esplendores, e na estrada mirífica de flores fulge o sol do Senhor que o recompensa. Alguém avança, é o grande Nazareno, é Jesus todo amor de olhar sereno que lhe consagra o dia da vitória. E Kardec, chorando de alegria, parte para as mansões do eterno dia, entre cânticos e júbilos de glória. Lindo poema. Muito lindo, né? Muito lindo. Foi escrita, psicografada por Chico, no dia 31 de março de 1945, pelo poeta Abel Gomes. Imagina você desencarnar e ver Jesus te recebendo, né, gente? Que maravilha. Então, realmente, deve ter sido... E a única... Eu pesquisei sobre a desencarnação de Kardec, é o único trecho que tem. Ninguém nunca recebeu nada sobre a desencarnação de Kardec, né? Só o Chico, em 1945. Nós temos muitos escritos, né? Discursos, por exemplo. Várias pessoas que seguiam Kardec discursaram no velório dele, no enterro dele em Paris, né? O grande Camille Flammarion, que era um grande astrônomo, fez o discurso ao pé do caixão, mas não se tinha assim notícias da desencarnação dele no mundo espiritual. Bom, não sei se vocês sabem, mas quem já foi no cemitério Père Lachaise,
Hoje ele está no cemitério Père Lachaise. Ele foi enterrado no dia 2 de abril de 1869 no cemitério de Montmartre. Um ano depois, a viúva resolveu transladar os restos mortais dele para o cemitério Père Lachaise, em Paris. E lá está essa inscrição: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, sem cessar. Tal é a lei. Está aqui em cima, depois eu vou mostrar outro. Não é? Aqui uma foto antiga de Chico Xavier visitando o túmulo de Kardec, no cemitério de Père Lachaise. Nossa, que ótima foto. Né? Ele com Valdo Vieira, aqui. Logo, e veja bem que isso é um dolmen. Um dolmen de inspiração druida. Né? Então a viúva de Kardec, sabendo que ele tinha sido um sacerdote druida, junto com Gabriel Delane, que era grande amigo dele, e outros, fizeram então essa homenagem a ele com esse dolmen. Não é? Aqui vocês veem bem. Isso é pedra maciça, né? Tem a pedra atrás, 2 colunas aqui e o teto. Né? E lá em francês, nascer, morrer, renascer outra vez e progredir sem cessar, tal é a lei. E aqui embaixo, no busto dele, né, tem aqui uma inscrição que ele havia escrito de próprio punho, que é muito lógica, dizendo o seguinte: se todo efeito tem uma causa. Portanto, todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. É partindo desse pressuposto, quando ele tem contato com a manifestação dos espíritos por vários médiuns, não somente em Paris, mas na França toda, é que ele chega à conclusão que, tendo em vista que os efeitos que ele estava vendo, psicografias, psicofonias, eram inteligentes, a causa só poderia ser inteligente. Não é? Materializações também, pois não. Fala no microfone, por favor. 2 perguntas. O Chico foi lá uma vez? Uma única vez? Não, em Paris ele foi 2 vezes. 2 vezes? É. E você chegou a perguntar assim, se ele teve alguma sensação, algum sentimento quando ele estava lá? O Chico, ele custou muito assumir para nós que era Kardec. Ele fugia do assunto, né? Todo mundo sabia que ele era Kardec por diversas razões, né? Minha família de Pedro Leopoldo convivia com ele desde criança. Então, as pessoas já sabiam que ele era Kardec, mas ele não gostava de tocar nesse assunto. Então, um dia, eu devia ter 20 e poucos anos, e eu tinha... Agora, vocês pensam que era fácil conviver com ele? Não era, não. Porque a gente ficava... a presença moral dele era muito grande, gente. Eu vou falar com vocês, no início eu tremia todinho. Tremia igual vara verde. Porque a presença moral desse espírito, ele calava qualquer pensamento assim menos digno nosso, né? E qualquer curiosidade também. Então eu custei muito a perguntar. Mas o pai do Beto, por exemplo, meu primo que está aqui, o tio Gilberto, sempre falava muito com a gente, né, Beto? E tal, dele ser Kardec e tal. E a minha tia-avó, que morava em São Paulo e conviveu com Chico, ela era de 1914, conviveu com Chico, que era de 1910, desde a infância dela, né? Todo mundo achava. E eu era jovem, eu não achava que era muito diferente, né? A gente quer sempre contestar, o pessoal da mocidade aqui da União Espírita Mineira também não achava. Então eu queria descobrir. Aí um dia eu perguntei para ele assim: Chico, posso fazer uma pergunta? Só dele falar pode, eu já tremi, porque ele fez assim, ó. Pode. Olhando assim por cima. Ameaça, né? Você pode. Veja lá. Exatamente. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, né?
Aí eu perguntei assim, o senhor pode me dizer, que eu pensei, eu tenho que fazer a pergunta de uma forma que também não vai ofendê-lo, né? O senhor pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Eu também cheguei no canto, né? Mas ninguém chegava, Chico, no canto. Não adianta. Aí ele assim, né, me olhando, olho no olho, ele deu uma gargalhada para trás, aquelas boas gargalhadas, né? Bateu o corpo assim na cadeira. Claro que ele entendeu o que eu estava perguntando, né? Deu uma boa gargalhada, pensou um pouquinho e respondeu assim, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas só em 1992, no início de 1992, quando um amigo comum nosso, que é o Adelino da Silveira, que mora hoje em São José do Rio Preto, em São Paulo, escreve o primeiro livro que assume publicamente que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, o livro chama-se Kardec Prossegue, e que aí eu recebi o livro em casa, aqui em Belo Horizonte, autografado pelo Chico. Agora sopa no mel, né? E aí nós voltamos isso foi em janeiro, em março eu voltei a Uberaba, doido para perguntar para ele, e aí foi a confirmação que ele de fato era Kardec. Ele chorou muito, passava assim a mão sobre os olhos e falava assim, é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Que lindo isso. Como assim? Um menino de 5 anos de idade guardar na memória todas as páginas? Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo foram vários médiuns, não foi um médium só, né? E nós sabemos que nesta vida ele só teve contato com 17 anos. 17 anos. Quando ele recebe o casal de Belo Horizonte, né? José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, que visitaram a casa dele para auxiliar a irmã dele que estava com obsessão. E eles entregaram para ele o primeiro livro dos Espíritos dessa encarnação, como que ele tinha na memória integralmente todas as páginas. Rememoração. Que ele fez, né? E outra coisa, uma criança prodígio, né? Com 5 anos de idade, gente. O livro é dessa grossura, pelo amor de Deus. Por isso que a gente colocou aqui a figura do Kardec e do Chico. Até a careca parece igual. Não, ele faleceu de ataque cardíaco. Ele teve um ataque fulminante. Geraldinho, é legal indicar para eles a entrevista do Adelino, que ele conta muita coisa legal. Nós já entrevistamos muito a Adelino da Silveira, já participou várias vezes dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra, então eu recomendo a vocês procurarem na internet, Adelino da Silveira, porque ele conviveu muito com Chico. Ele nos mostrou, eu e o João Pedro fomos na casa dele recentemente, que hoje o irmão do João Pedro mora em São José do Rio Preto, né? E a gente foi visitá-los e aproveitamos e fomos na casa do Adelino. Ele mostrou para nós 176 cartas que ele recebeu de Chico Xavier. Cada uma mais linda que a outra. Muito legal. Olha só, isso aqui, gente, nunca ninguém viu. É uma carta de Chico ao Canuto de Abreu. O Canuto de Abreu é aquele que foi para a França e que trouxe para o Brasil as 750 caixas de manuscritos de Kardec. Essa carta, então, o material foi levado para a casa do Canuto, ficou lá no porão, né, da casa, e o Chico falava com ele assim, olha só, aqui é uma curiosidade que pouca gente sabe também. O Chico falava com ele assim, Canuto, e isto não é seu. Você precisa colocar esse material no museu em São Paulo, porque isso é propriedade da comunidade espírita cristã do mundo. E o Dr. Canuto sempre
ficou apegado. Sabe o que aconteceu? Ele ficou apegado. O Chico me contou isso. Ficou apegado. Imagina. E mantinha todo esse material no porão da casa dele. A casa era muito grande e tal. Resultado, desencarnou. Aí foi procurar o Chico, espiritualmente. O espírito dele foi lá em Uberaba. Chico, e agora? O que eu faço? Agora é tarde. Agora você tem que rezar muito e inspirar os nossos irmãos do movimento espírita para que um dia eles consigam colocar tudo dentro no museu. Gente, demorou. Ele desencarnou na década de 70. Esse material só foi finalmente entregue a essa comissão curadora da Fundação Espírita André Luiz de Guarulhos a questão de 10 anos atrás. Veja, quanto tempo. Pois não. E como é que o Carlos conseguiu pegar isso na França? Se era de quem? Era propriedade de quem? Não, porque estava lá a Sociedade Espírita de Paris mantinha ainda a livraria naquela ocasião, né? Ainda existia. Um grande seguidor de Kardec que manteve o espiritismo aceso na França foi Leon Denis. O Leon Denis fez muitos congressos espíritas internacionais no início do século XX, só que Leon Denis desencarnou em 1927. Entendeu? E aí esse material ficou meio que deixado de lado, mas o Canuto era muito inteligente e conseguiu cavar onde estava. Eu não sei se ele comprou, não é? Provavelmente deve ter pago alguma coisa. E como as pessoas na época não tinham tanto interesse, acabaram entregando para ele. E só que ele não trouxe tudo, ele trouxe o que a gente sabe é que ele trouxe a primeira leva, porque era muita coisa. E ficou de voltar, só que não deu tempo. Porque quando ele ficou de voltar, Hitler já tinha invadido Paris e já não tinha, aí não se sabe o destino do restante, né? Provavelmente foi destruído na guerra. Mas veja aqui, essa carta Chico escreve, aqui está o manuscrito, né? 22 de agosto de 52, para Canuto de Abreu. A nossa leitura, nas abençoadas horas de sua rápida permanência, o Canuto veio visitar o Chico em Pedro Leopoldo, né? Junto de nós, trouxe ao meu espírito desconhecido júbilo e luminosas reminiscências, como que ressurgem repentinas em meu pensamento à maneira de relâmpagos dentro da sombra. Olha a linguagem. Olha a escrita, né? Exatamente. Olha a escrita desse espírito, hein? Olha só. Trouxe ao meu espírito desconhecido júbilo e luminosas reminiscências, como que ressurgem repentinas em meu pensamento à maneira de relâmpagos dentro da sombra. Visões das galhas de 2000 anos passados e contemplações de quadros espirituais relativos a passado recente me visitam o mundo íntimo. Ora, Chico está falando com Canuto de Abreu, que ele recordou as galhas na época, né, 2000 anos atrás, um século antes de Cristo, não existia a França, existiam 3 galhas. E essa parte da Bretanha era uma das galhas, né, em que viveu Allan Kardec. Né? Infelizmente, o imperador, não era imperador, o general Júlio César de Roma, quando ele invade as Galhas para tomar as Galhas para o Império Romano, ele destrói toda a cultura druida. E tem uma mensagem lindíssima que o Chico vai receber, chama-se Kardec e Napoleão, em que ele revela a dívida de Júlio César com Allan Kardec druida. Por isso que ele reencarna como Napoleão Bonaparte, Júlio César, para pacificar a França na época do terror, para que no século XIX a França tivesse um ambiente propício para a chegada do Allan Kardec reencarnado na pele do professor Rivail. E ele pudesse trabalhar na codificação espírita cristã. Não é? Então tudo tem o seu... Daí ele fazer a referência à época de Allan Kardec druida e à época do passado recente, que é um século antes na França.
Aí prossegue a carta. Veja bem, gente, isso é carta de Chico Xavier. Nossa ligação com Allan Kardec, o grande pontífice do tempo de Júlio César, é mais profunda que possamos por agora imaginar. E os nossos compromissos com a doutrina da reencarnação e da fraternidade, à luz do Evangelho, são desafios que os séculos nos lançam às almas. Então ele mostra aí o compromisso que eles tinham, não somente com a doutrina da reencarnação, que os druidas eram reencarnacionistas, como nós espíritas, eles eram reencarnacionistas, eles já praticavam a mediunidade, o contato com o mundo espiritual, eles já sabiam da pluralidade dos mundos habitados, não é? Que é outro princípio básico da doutrina espírita, já sabiam da pluralidade das existências, não é? E, principalmente, eles sabiam também da existência das energias da natureza. Por quê? Porque eles meditavam nos campos, nas florestas, né? Eles construíam templos de pedra, naturalmente selecionando as pedras de forma tal que elas fossem alinhadas nos como é que chama isso? Do sol, nos dias de solstício, não é? E tem duas épocas distintas, né? O solstício de inverno e o de verão, né? E eles faziam tudo isso. Mas já mostrando também o compromisso à luz do Evangelho. Exatamente. Né? E o Canuto de Abreu responde, dia 1º de setembro, responde. Esse é o Canuto. Novinho, né? Felicito-me de haver despertado em seu longínquo passado os compromissos em priscas eras com a Ordem do Carvalho e a Ordem do Pinheiro. Dentro da floresta escura, a luz avermelhada dos archotes selvagens a rubinizar as frondes sob as quais passamos as primeiras provas do druidismo. Hoje, redivivo no Espiritismo. Né? Agora vejam, nesse livro que nós publicamos pela União Espírita Mineira, em 92, só muito mais tarde, veja, eu fiz essa publicação eu pesquisei aqui todos os centros espíritas que Chico Xavier frequentou ou visitou em Belo Horizonte e as mensagens que ele havia recebido aqui. Aí nós reunimos tudo e publicamos esse livro em homenagem aos 65 anos de mediunidade dele, no dia 7 de julho de 1992. Só que eu mesmo não tinha me apercebido do o que Chico tinha recebido nessas mensagens. Veja essa aqui, que é do poeta Cassimiro Cunha, de Vassouras, no Rio de Janeiro, que eu publiquei até a poesia integral no meu Instagram de hoje. Quem quiser ler a poesia integral, está lá. Ele escreve aos espíritas, Cassimiro Cunha. Olha o que ele diz. Guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da verdade. Ora, quem que é o discípulo amado? João Evangelista. João Evangelista. O próprio João Evangelista se define como o discípulo amado de Jesus. Não é? E aqui, justamente no dia 31 de março de 1938, aqui na União Espírita Mineira, Cassimiro Cunha, os espíritas estavam numa sessão solene na União Espírita Mineira, comemorando a morte de Kardec, como hoje nós temos aqui, né? E Chico estava presente e recebe essa poesia de Cassimiro Cunha. E Cassimiro Cunha, homenageando Kardec, manda a mensagem aos espíritas: guarda o discípulo amado no templo do coração. Ninguém está falando em João Evangelista. Por que ele vai citar João Evangelista? Né? E ele ainda revela, ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade é o guia do Espiritismo. E Emmanuel escreve no mesmo dia, está no livro Deus Conosco, tem aí esse aí. O discípulo amado, está no capítulo 29.
a personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, Emmanuel afirma. João Evangelista depois voltou como Allan Kardec. Foi lembrada por vós com as mais doces comemorações. Então aí nós já temos aí 4 vidas, né? Ou 5. Antes, como Allan Kardec, druida, 1 século antes de Cristo. Na época do Cristo, João Evangelista. Depois, o professor Rivail, né? E depois Chico Xavier. Né? Não, eu estou falando, calma, que as coisas vão... Né? Então, o João Evangelista está aí no 1º século da vida cristã. Aí as pessoas falam assim, os espíritos precisam estudar, gente. Porque fala assim, mas tem mensagem de João Evangelista na obra espírita. Tem, mas a gente tem que estudar, como tem mensagem de Platão. E o próprio Kardec, nesse material de Canuto de Abreu, tem do próprio punho de Kardec a revelação que ele soube que ele foi também Platão, discípulo de Sócrates. Veja bem, ele escreve isso. Não é? Então, veja, as pessoas falam, mas não pode, que tanto o João Evangelista quanto o Platão tem mensagem deles lá. Tem mensagem deles, mas olha o que o próprio Kardec estuda. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, há comunicações medianímicas e comunicações mediúnicas. As medianímicas são do próprio espírito do médium. Não tem espírito comunicando. As mediúnicas, a alma de uma pessoa encarnada comunica-se por outro médium. Aí ele comenta assim, na Revista Espírita, ele vai comentar, os espíritos encarnados, de um certo grau de adiantamento, têm uma irradiação que lhes permite comunicar-se simultaneamente em vários pontos. Em alguns, o estado de encarnação não amortece essa radiação de maneira bastante completa, para os impedir de se manifestarem, mesmo em vigília. Veja bem. Exato, mesmo em vigília. Né? Um espírito dessa categoria, dessa elevação, tem capacidade de fazer isso. Né? Ainda mais no estado de sono, mais ainda, porque você pode perfeitamente, em um estado de sono, dormir, sair do corpo, assumir uma personalidade pregressa e se comunicar como se fosse aquela personalidade pregressa. Médiuns no mundo inteiro com fusos diferentes. Imagina. Exatamente. Isso que é medianímica? Não, a medianímica é quando, por exemplo, o próprio médium entra em transe, mas ele não recebe o espírito. Ele sai do corpo, assume uma personalidade pregressa e ele mesmo escreve ou se comunica como se fosse outra pessoa, mas é ele mesmo. É porque eu bati nesses 2 conceitos. Essa semana, estudando um livro, Mecanismo da Mediunidade, eu falei assim, o que é medianímico? Medianímico é exatamente. É isso. Não precisa da presença de um espírito comunicante. A própria pessoa provoca isso. Né? Agora, tem que ter cuidado para não virar mistificação, que é outra história. Tá certo? Oi. Fala no microfone, gente. Um trabalho sério aí da psicologia, quando eles fazem aquelas sessões de regressão de vidas passadas, então seria medianímica, né? É medianímica. A terapia de vidas passadas, você regride a uma vida pregressa e fala. Algumas pessoas que passam pela TVP, por exemplo, falam em línguas que não conhecem, não é? Porque estão acessando memórias profundas. Né? Há também a questão da pergunta 505 Exatamente. Do Livro dos Espíritos. Exatamente. E também o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, nos quais a gente vai entender, por exemplo, a pergunta 505 é a seguinte: os espíritos que assinam as mensagens demonstrando serem uma personalidade já consagrada na história da humanidade, são mesmo esses espíritos?
Kardec pergunta isso, pergunta 505 do Livro dos Espíritos. Sabe qual é a resposta dos espíritos superiores? Não. Muitas vezes são espíritos da mesma condição evolutiva que respondem em nome dele. Exatamente. Porque ele está impedido de responder. Exatamente. Ou então, esse é o melhor caso. Qual que é o pior caso? Outras vezes é o médium que tem tanta vontade de receber um espírito consagrado que mistifica a comunicação. Né? Então, é legítimo que o espírito que assina não seja necessariamente o próprio, havendo permissão que outro espírito da mesma categoria evolutiva se apresente como se fosse o próprio espírito evocado. Isso é muito importante. Muito importante a gente esclarecer isso, né? Seria o espírito da falange. Da falange. Né? Então, por exemplo, eu falei com o Chico assim, Chico, tem uma coisa que eu não engulo no movimento espírita. O que que é? Ele riu. O que que é, meu filho? Todo centro espírita que você vai tem mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra precisa ser um globetrotter, né? Para estar ao mesmo tempo em todas as... É ou não é? Não pode, isso está errado. Aí ele riu muito da minha colocação. Ele falou comigo assim, não, de fato você tem razão. Dr. Bezerra é um só, mas acontece que ele atingiu uma evolução tão grande quando ele desencarnou. Ele foi convidado para trabalhar diretamente com Maria de Nazaré, mas recusou. Recusou porque ele tinha ainda muitas almas ligadas a ele, ainda pelejando aqui na vida terrestre e tentando se melhorar, que ele prometeu ajudar. Então ele recusou subir. Olha que renúncia desse espírito, né? Aí a resposta de Maria Santíssima para ele foi o seguinte: não, eu vou aceitar a sua negativa, mas eu vou fazer uma exigência. Já que seu nome é lembrado em nome da caridade, então você vai fazer uma equipe espiritual de médicos desencarnados que vão atuar em seu nome, e essa equipe tem que ter no mínimo 3.000 integrantes. Então são os 3.000 Bezerras de Menezes que estão aí trabalhando no Brasil, no exterior, ajudando os centros espíritas. Quer dizer, não é necessariamente o próprio, mas em nome de... Não é? E isso vale para os outros também, né? Por isso que a gente tem que raciocinar sempre. Como eu falei também, é o mesmo caso de Platão, né? Nós temos aqui, nesse livro, Cartas de Kardec, né, que foi resultado de uma pesquisa de vários anos, lá da Fundação FEAL, cartas de próprio punho do professor Rivail. Numa delas, ele fala que foi revelado a ele que ele teria sido o discípulo de Sócrates, Platão. E um caso interessante, que duas amigas nossas contaram, né? A doutora Marlene Nobre, com o marido dela, Freitas Nobre, foi com Chico visitar esse arquivo do Canuto de Abreu. Um dia, o Chico virou, e se não me engano, estavam também a Nena Galves e o marido dela, o Chico Galves, de São Paulo. Aí diz que o Chico entrou, eram muitas caixas, né? 750 caixas, e dentro das caixas estavam as pastas, devidamente classificadas. Então, veja, o Chico foi direto numa caixa. Ora, ele só podia fazer isso se ele tivesse conhecimento que foi ele que fez essa catalogação, correto? Ele foi direto numa das caixas que estava em cima e falou com o Canuto assim: faz favor, o Chico era baixinho, né? Faz favor de subir aqui e pegar essa caixa. Que eu quero mostrar a Marlene um manuscrito sobre Platão. Ele falou antes de ler. Aí o Canuto pegou, o Canuto não tinha lido isso, pegou, aí o Chico foi direto ali na mensagem e abriu na mensagem. A doutora Marlene escreve isso no último livro dela, Meus Pedaços do Espelho.
Ela publicou um mês antes de desencarnar, em 2015. E lá, o Chico, então, fala assim, agora lê, porque ela morou em Paris, falava francês fluentemente, agora lê. Aí ela leu Kardec, assumindo que tinha sido Platão. Né? O Geraldinho, e ela conta que ele falou para ela que se ela quisesse entender por que Kardec era Platão reencarnado, ela deveria ler o Banquete. Ler o Banquete. Exatamente. Olha só, ainda o Chico instruiu a Marlene Nobre. Se você quer entender por que Kardec é Platão, leia o Banquete. E tem todo sentido, né? Então vocês leiam o Banquete, por favor. Né? No Novo Testamento, gente, isso aqui é muito importante. No Novo Testamento, vocês sabem que um dos autores do Novo Testamento é o próprio João Evangelista, né? Discípulo amado de Jesus. E lá no último capítulo ele escreve o Evangelho de João, ele escreve 3 cartas de João e ele escreve o Apocalipse. Então ele escreve 5 livros na época do Cristo. 5. Kardec, 33, Chico, a partir de amanhã, depois de amanhã, 550. Veja só, progressão geométrica, né? Olha o que João Evangelista vai escrever. No capítulo 21, é o último versículo, os últimos versículos do último capítulo do Novo Testamento, antes das cartas, tá? Assim que Pedro o viu, disse para Jesus, Senhor, e a este? Disse-lhe Jesus, se é minha vontade que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aconteceu o seguinte, Jesus estava materializado, já tinha desencarnado, estava materializado conversando com João Evangelista às margens do lago de Genezaré, na Galileia. Pedro fica enciumado, porque ele está conversando só com João Evangelista, né? E chega perto. O que você está conversando com esse aí? E Jesus chama a atenção dele, né? Se é minha vontade que ele, João Evangelista, fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, quer dizer, a sua tarefa é outra. E assim com todos nós, né? Aí João Evangelista escreve no Evangelho isso. Espalhou-se então esse dito entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria, que João Evangelista não morreria. Olha que interessante. Jesus, porém, não lhe disse, não morrerás, senão disse, eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Então ele próprio, João Evangelista, esclarece. Não, Jesus não falou que eu não morreria. Ele falou que eu deveria ficar na terra até que ele voltasse, né? Olha como ele conclui o evangelho dele, gente. Esse é aquele discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e nós sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Quer dizer, ele dá testemunho de que é verdade a conversa. Há, porém, muitas outras coisas que fez Jesus, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo todo caberiam os livros que delas se houvessem de escrever. Então, aí acaba o Evangelho, o Novo Testamento. Ou seja, acaba o Novo Testamento com João Evangelista falando que Jesus fez tantas outras coisas que para revelá-las todas, nem todos os livros do mundo seriam capazes de contê-las. E é por isso que ele volta, como Allan Kardec, para escrever 33 livros, e é por isso que ele volta, como Chico Xavier, para escrever 550 livros. Uma noção com um livro. Tá bem? E quantos livros? Lá no Oriente, né? Jerusalém. Olha aí. E as materializações literárias desse discípulo do Cristo, né? Como Chico Xavier, 550 obras, João Evangelista, 5, e Allan Kardec, 33 obras. Olha que bonitinho.
Aqui são as mensagens que mostram, não vai dar tempo hoje, que Kardec também foi Chico, por exemplo, no Rio de Janeiro, 3 mensagens no início do século XX falando da reencarnação de Kardec, justamente na época que Chico estava nascendo. Né? O primeiro livro dele, aqui é muito interessante, a tese de mestrado do Dr. Alexandre Caroli Rocha, da Unicamp, mostrando que o Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra de Chico Xavier, tem a mesmíssima estrutura formal do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, só que em verso. Né? Só que em verso. A mesma estrutura formal. Kardec, Chico. Aqui uma entrevista que ele deu ao Fernando Orme, do Rio Grande do Sul, em 1972. Posso responder-lhe com segurança que realmente sou Allan Kardec reencarnado. E se não disse isso antes, foi porque esse tema provocaria alguns debates que em nada ajudariam a causa da doutrina espírita cristã. E aqui são todas as comunicações, 172 comunicações espirituais confirmando isso, por 121 espíritos, 67 médiuns, 18 delas prevendo a reencarnação de Kardec, 17 delas confirmando e 137 ratificando que Kardec é de fato Chico Xavier. Eu estou dentro desse grupo, né, que era mais... Somos 193 pessoas amigas íntimas de Chico Xavier, que de alguma forma ouviu isso dele. Tem um outro grupo de 107 pessoas que conviviam com ele e ainda outras que só tiveram com ele algumas vezes e que também tiveram confirmação, 112 pessoas. No livro do Nuno isso tudo vai estar organizado? Assim, vai, né? Vai. Só para terminar, lá no Evangelho, Chico disse, no Correio da Manhã de 1936, é no Evangelho que repousa toda a base das místicas políticas do futuro. A direção do mundo pertence ao Cristo, e só os seus fundamentos eternos de verdade e luz, de luz e paz, prevalecerão para a humanidade futura. 1939, Emmanuel. E agora, eu quero convidar vocês para o aniversário de 20 anos da Casa de Chico Xavier, que seria dia 2, né? Exatamente 20 anos atrás, a gente estava inaugurando em Pedro Leopoldo a Casa de Chico Xavier, mas como vai sair quinta-feira, nós marcamos a comemoração para domingo, dia 12 de abril, às 17 horas. Todos estão convidados, tá? E lá que nós vamos lançar esse livro. Deixa eu passar aqui. Aqui é a casa. Vozes do Espírito. Eu nem sei falar isso em matéria. Eu sei que é o livro de número 550. O nosso amigo Isaac Valério, de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, fez essa pesquisa, classificou todas as mensagens que Chico Xavier recebeu, pela psicografia e pela psicofonia. Sabe quantas são, gente? Quase 17.700 mensagens. Um homem que trabalhava, sustentava a família e só durante a noite frequentava os centros espíritas em Pedro Leopoldo e Uberaba. O Senhor do Tempo. Né? 17.700 mensagens. Está tudo classificado aqui nesse livro. Esse livro ficou E, maravilhoso. obviamente, o espírito que mais escreveu foi o espírito de Emmanuel, que escreveu 8.010 mensagens aproximadamente. Ok? Então a gente prossegue comemorando, então, dia 2 de abril, com vocês lá em Pedro Leopoldo. Ok? Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que nos ajude. Eu vou pedir a querida Maitê para fazer a prece final.
nosso amado Pai Celestial, nosso imenso amor. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para cada vez mais, Senhor, seguirmos o Seu caminho. Seguirmos junto a Ti, Pai, através da fé, fortemente em nossos corações. Através da gratidão, Pai, por ter nos dado essa vida, neste momento, esta reencarnação, onde nós, Senhor, temos o compromisso, Pai, de Te honrar e de fazermos o melhor para a nossa evolução espiritual. E que possamos honrar o nosso amado Chico, nosso amado Kardec, com tanto amor, com tanta dedicação que nos deixou, tantas obras, tantas riquezas, Pai, para que nós possamos estudá-las com tanto amor e praticá-los, Senhor, em nossas vidas e espalharmos amor, Pai, por onde formos, Senhor. Que sejamos caridosos, piedosos, amorosos, Senhor. Que sejamos sempre mansos, pacíficos e que possamos elevar sempre os nossos pensamentos a Ti, com eterna gratidão, Pai. Obrigada, a espiritualidade que nos guia com tanto amor aos nossos antepassados que estão torcendo por nós, Senhor, que estamos aqui vibrando de gratidão pelo aprendizado de hoje. Muito, muito obrigada, Pai Celestial. Te amamos infinitamente, Pai, com todas as nossas forças. Que assim seja. Assim seja. Semana que vem, gente, a gente retoma o tema estudado, né? Será a 41ª semana das antecipações científicas na obra de Chico Xavier, especialmente enfocando a obra de André Luiz e a epigenética. E talvez a gente já entre na questão do câncer, ok? Semana que vem.